Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós vamos ler um texto que está no livro dos Salmos, Salmos 111, versículo 10. Se você preferir, apenas ouça. E depois leia todos os Salmos quando chegar em casa, deixando que o Espírito continue falando aos seus corações. Diz assim a palavra do Senhor: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, o Senhor é aquele que sonda e conhece os nossos corações. Antes mesmo que a palavra chegue à nossa boca, a inquietação seja externada, o Senhor conhece todos os anseios e todas as inquietudes que estão lá dentro dos nossos porões. E nós rogamos a Ti no dia de hoje que o Senhor venha ministrar aos nossos corações a Tua graça, o Teu favor imerecido, que o Senhor traga socorro dos céus para cada um daqueles que ouvirão essa palavra. Que a Tua graça, ela seja manifesta, repito, na vida de cada um de nós. Essa graça que sustenta, essa graça que socorre, essa graça que ampara. E que em nome de Jesus, saiamos daqui hoje na certeza do Teu agir soberano. Que assim seja em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados, o tema da mensagem de hoje é uma chamada para que temamos ao Senhor. Não, e eu não estou falando de medo, de sentir medo de Deus. Não. Quando nós nos referimos a esse temor, é uma santa reverência, na certeza absoluta que o Senhor está presente em cada situação que tem nos assolado. E você pode perguntar, mas por que Ele não age? Não sei. Ninguém tem essa resposta de fato. Mas o desejo do meu coração e a minha oração, não só por vocês, essa semana eu estava comentando com as irmãs, foi uma semana dificílima para muitas famílias de outras comunidades que têm vindo procurar socorro, apoio, oração. E a todas essas pessoas eu disse: olha, confiemos no Senhor. E você dizer isso quando a urgência humana é muito grande, parece fácil. E sobretudo quando se trata de mim, que sempre quis as coisas para ontem. Faço tudo a jato, faço tudo a toda pressa, menos as coisas de Deus. E uma das lições mais preciosas que eu aprendi nessa minha caminhada com Cristo foi esperar no Senhor. E mais que isso, descansar nele. Como descansar quando as contas estão todas para pagar, as dificuldades estão batendo a porta, a enfermidade por toda parte? Aí eu me lembro de uma expressão de minha mãe, que amanhã faria 94 anos, se estivesse aqui conosco. E ela dizia o seguinte: eu quero ver o bom é no ruim. O bom no bom é fácil demais. E o livro dos Salmos é a grande sala de aula de Deus. É ali que nós aprendemos a orar segundo a vontade soberana do Senhor. E a minha oração por vocês todos, pela família do irmão Bené, como tem sido a semana toda, tem sido um clamor para que o Senhor abrace essa família, para que o Senhor aquiete os corações,
assim como aquelas pessoas todas que vieram aqui durante a semana. E eu queria chamá-los à responsabilidade quanto à reverência devida ao Senhor. Eu já contei isso aqui algumas vezes, mas vou dizer outra vez, porque a gente vai ficando nova, assim feito eu, a gente vai ficando repetitiva. Mas é bom para a gente, isso faz parte do aprendizado. Repetir, 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 até que a gente se convença daquela verdade eterna. E a gente eu tenho visto com assombro a forma irreverente como as pessoas têm se dirigido a Deus em determinados lugares, sobretudo na igreja eletrônica. Muitas vezes você quer assistir um culto, você quer ouvir uma palavra e tal, quando você liga, você faz feito o personagem de Ariano Suassuna: todo dia é dia de ter raiva, eu quero ter raiva, você não se meta. Porque as orações e as ministrações é como se Deus fosse um empregado cósmico e tivesse obrigação de fazer as coisas do jeito que a gente quer. Nem é assim que a Amanda toca, não. E aqui encontramos o salmista exaltando o Senhor por sua majestade. Ele também exalta o Senhor por suas obras magníficas e por sua aliança estabelecida com o seu povo. E esta atitude não é incomum, pelo menos naqueles dias, por parte de vários outros salmistas e demais servos de Deus. Havia uma consciência muito grande da presença dos atributos eternos de Deus e da sua obra redentora. Havia uma santa reverência, um santo temor em relação ao sagrado. Parece que perdemos isso. E eu queria chamar a atenção da igreja hoje para o fato de que o Senhor não está apenas dentro das quatro paredes do templo de pedra e cal. Até naquelas horas onde você olha para os quatro cantos e diz um palavrão, onde você responde com uma malcriação, você parte para cima do outro com as quatro patas, como se costuma dizer, você está fazendo isso na presença do Senhor. E muitas vezes, não estou dizendo que é isso que está acontecendo com vocês que estão passando por estreitos, mas muitas vezes as nossas respostas não vêm por conta das nossas posturas irreverentes com relação ao Senhor. Mas eu estava no meu ambiente de trabalho, e daí? Somos observados por homens e por anjos, anjos eleitos, mas anjos caídos também, que são aquela grande torcida contra, esperando a nossa queda, esperando o nosso fracasso. O que tem acontecido em nosso tempo? O que se passa na cabeça, sobretudo, dos que se dizem cristãos nos nossos dias? Eu tenho ficado, repito, abismada com essa falta de temor e tremor diante do Senhor e de sua majestade. O Senhor ou é tratado de maneira distante e ritualística, numa religiosidade árida, ou como um igual. E demonstra-se uma intimidade tão irreverente, e eu repito mais uma vez, que muitos se atrevem a dar ordens a Deus. Eu exijo, eu quero que você faça, ainda é você. O que é que a gente está pensando da vida em relação à nossa própria postura espiritual? A palavra de hoje é uma chamada para que cada um de nós, e eu repito, a começar de mim, que cada um de nós se deixe prescrutar pelo Espírito de Deus. Eu gosto demais dessa palavra porque ela nos sugere uma varredura profunda na nossa interioridade. O que é que está lá dentro dos nossos porões que tem impedido as nossas vitórias? Muitos fazem suas exigências, repito, como se um senhor fosse aquele empregado cósmico,
e fazem essas exigências para a satisfação de seus desejos carnais mais entranhados, ou até mesmo desrespeito de piadas infames que são feitas com o nome do Senhor, com a maior sem cerimônia, mesmo no meio dos que se dizem cristãos. Eu tenho visto tudo que tem acontecido no nosso país, com muita tristeza, lamentando profundamente os incêndios, tanto provocados quanto os incêndios espontâneos. E eu tenho pensado muito, no meio de muitos daqueles que têm sido vítimas desses incêndios, quantos servos de Deus estão passando por aquela situação. E essa semana eu vi uma dessas entrevistas onde a pessoa perdeu tudo, mas ela dizia o seguinte: o meu Deus é poderoso para me suster, e o meu Deus é poderoso para restaurar tudo aquilo que foi perdido. Aquela pessoa perdeu tudo: casas, bens, animais. Você olhava, via os animais torrados nos campos, mas pelas palavras parecia ser uma pessoa cristã. Quantos de nós temos levado à presença de Deus lamentações, reclamações, queixas e acusações ao Senhor? O que é que essa situação enfrentada por cada um de nós no momento presente pode nos ensinar em relação à nossa própria vida espiritual? E quando eu trago essa palavra, eu repito, eu não me excluo dessa palavra. Estamos todos em obras. Se ainda estamos do lado de cá, há algo a fazer em nós e através de nós. E aí eu queria trazer algumas considerações sobre esse assunto. Enquanto o salmista pontua de forma reverente as alianças feitas e os feitos memoráveis de Deus, há hoje um desdém em relação a essas coisas. Alianças são desconsideradas. Deus tem um pacto com você. Deus tem uma aliança com cada um de nós. Que sejamos fiéis à nossa parte da aliança. Eu não estou falando de dízimo. Eu estou falando de busca por essa santificação, de entregar nossos porões, a nossa interioridade ao Senhor, em nossas orações, dizendo: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim caminhos maus, que certamente os há, retira-os de mim e me conduz ao caminho eterno. Em segundo lugar, ou a segunda consideração, ordenanças têm sido negligenciadas, atraindo grandes juízos. Olha-se para a liberdade da graça de Deus de forma irresponsável, como se essa fosse desculpa para pecar. E se Deus fosse um Papai Noel cósmico bonachão, pronto a passar a mão sobre a cabeça das suas crianças rebeldes e caprichosas. O Senhor é Deus, é o soberano Senhor. Mesmo assentado num alto e sublime trono, Ele habita conosco. Somos templos vivos, santuários vivos das moradas do Altíssimo. Apesar de todos os pesares, mas sobretudo e especialmente apesar de nós. Graça é o favor imerecido de Deus, e ela deve nos tornar cada vez mais reverentes e devedores do Senhor, não atrevidos, irreverentes e inconsequentes. Em
terceiro lugar, não nos esqueçamos, o Senhor não está, repito mais uma vez, apenas dentro das quatro paredes da igreja visível, mas em todos os lugares. Tem faltado temor a Ele em nossos lares, em nossos ambientes de trabalho, nas relações interpessoais, na seriedade da nossa adoração, isso quando ela existe. Deus não tem sido priorizado. Tudo tem ocupado um lugar de honra na vida dos que se dizem filhos de Deus. Quantos líderes têm agido dessa forma? Quantos altares têm sido erigidos aos deuses estranhos, cultuados por nós, às ocultas, nos porões das nossas almas, nos porões da nossa carnalidade? Depois queremos ter vitórias em nossas demandas pessoais. Caso continuemos assim, só amargaremos derrotas. Em quarto lugar, ou a quarta consideração, tratamos Deus como se fosse, repito, um empregado cósmico, sempre pronto a atender os nossos caprichos de filhos ingratos. O que tem acontecido com a presente geração de cristãos? O salmista aqui chama atenção para 3 fatos que o verdadeiro fiel não pode nem deve perder de vista em nenhum momento. Primeiro fato: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E temor aqui não é medo de Deus, perdão, mas uma santa reverência pela majestade de Deus e pela consciência de sua santa presença, aonde quer que estejamos. O Senhor vai com você ao seu ambiente de trabalho, o Senhor está ali vê a maneira como você trata seus empregados, o Senhor está ali quando você vai fazer uma feira no supermercado, quando você vai ao cinema, quando você vai a uma praia, quando você faz uma visita. Não tem como o Senhor não estar presente na vida do cristão. E a grande chamada de hoje é para que atentemos para essa verdade espiritual. O que o Senhor diria a você, o que o Senhor diria a mim, se pudesse falar conosco diretamente a respeito daquilo que fazemos quando ninguém conhecido está olhando. O segundo fato, revela prudência os que o praticam, essa reverência. Sem temor a Deus não há sabedoria. Sem sabedoria cavamos os nossos próprios abismos. O salmista sabe as consequências de desconsiderar Deus em nossos planos, de fazer tudo à revelia dele de maneira autônoma. Não somos autônomos, temos um dono. E esse dono se chama Jesus, o Cristo de Deus. Temos percebido uma tendência contemporânea a uma autonomia muito grande. Não falo em relação a dependências humanas, mas a um andar autônomo em relação ao Senhor. Tomamos atitudes, tomamos decisões, e muitas vezes as pessoas vêm conversar comigo. Eu digo: você consultou ao Senhor a respeito dessa decisão? Decisões que muitas vezes têm levado famílias inteiras à derrocada, tanto relacional quanto financeira e outras coisas mais. Você não pode gastar mais do que aquilo que você ganha, porque isso é trágico sob todos os aspectos. As pessoas têm andado de peito inflado, se achando o máximo. A palavra de Deus, ela é absolutamente atual, e o que valia para os dias antigos vale também para hoje. O Senhor nos ordena a priorizar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas verdadeiramente necessárias nos serão acrescentadas. Terceiro fato: o louvor do Senhor
permanece para sempre. O Senhor deve ser louvado e exaltado por tudo que Ele é e tudo que Ele criou, por todas as suas ações e intervenções na história e em nossas vidas, especialmente naquilo que nós fazemos. E eu não estou falando de uma irmã veio conversar comigo, disse que foi numa determinada igreja e mandaram a pobre cantar 25 hinos para poder receber uma vitória, porque o louvor do Senhor tem que estar nos nossos lábios. Eu disse: minha irmã, primeiro você tem uma voz horrorosa, vou logo dizer, igual a minha. Se eu cantar aqui não fica um. Então a irmãzinha começou a cantar, e era aquela voz gasguita que afinava, engrossava, um negócio trágico. Eu disse: olha, eu acho que o Senhor, Ele se levantou e saiu, porque não tem no mundo quem aguente escutar você cantar. Então você sabe o que é louvor? É vida no altar. Quando a Bíblia fala em louvarmos ao Senhor, é com a nossa vida, com a nossa postura, com a verdade que sai dos nossos lábios. E a gente está chegando a um tempo, escuta só isso aqui, que não vamos mais poder pregar com palavras. Precisaremos ter ousadia para pregar com a vida, com a postura. Isso vai ser cobrado de nós. Nós muitas vezes olhamos as notícias, as últimas notícias que vêm. Parece que foi, não sei se foi a Olimpíada ou a Paralimpíada, que tinha um dos atletas que estava com uma imagem do Cristo, ou o nome do Cristo na prancha, e foi obrigado a pintar, porque ele não podia mostrar a fé que ele pratica. Isso é só o começo. Então, mais do que em qualquer outra época, precisamos pregar, não com palavras, mas com a vida. Esse é o grande desafio do cristão contemporâneo. O que é que essa breve mensagem nos ensina hoje, no meio das nossas encrencas, no meio das nossas agonias? Não tem um só de nós que não esteja passando por um momento de dificuldade, de tristeza, enfim, de inquietude. A primeira coisa, que façamos tudo para a glória de Deus. Tudo vem dele, é para ele e vem por meio dele. Não podemos esquecer esta verdade, que deve ser testificada por nós, assim como fazia José no Egito e Daniel e seus amigos em Babilônia. O Senhor honra aqueles que o glorificam com as suas vidas. Somos chamados a ser um aleluia da cabeça aos pés. Será que temos sido? Ah, meu marido, faz tantos anos que eu estou na igreja, meu marido não se converte. Ah, mas meu filho faz isso e isso e isso. Como é a sua postura dentro de casa? Segundo lugar, que possamos rever nossas posturas ególatras e autônomas enquanto há tempo, antes que o Senhor nos envie grandes alfinetes do céu para furar nossos balões de vaidade. E por último, que temamos e tremamos diante do Eterno. E eu repito, não estou falando de medo de Deus, mas de uma santa reverência, porque onde quer que estejamos, o Senhor está presente. Que a graça do Eterno, ela aplique essa porção da palavra nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Vou orar por vocês.